Oi, meninas. Então, vamos lá, dar continuidade, tá? Agora nós vamos começar, a discutir a seção de gestão, tá? Então, vamos lá. As políticas que traduzem as intenções do poder público, ao serem transformadas em práticas, elas vão se materializar na gestão. Então, vejam que isso aqui é muito importante, tá? Porque todas aquelas políticas, aí dentro das políticas, os programas, os projetos, né, elas vão ser transformadas em práticas de gestão. O que é práticas que se materializam? Ou seja, práticas que são colocadas em ação lá na escola. E geralmente isso acontece a partir da gestão, né, daquela escola, da equipe pedagógica da escola. Então, a gestão pública é integrada por 3 dimensões. A gestão pública é integrada por 3 dimensões: o valor público, as condições de implementação e as condições políticas. Aí nós vamos ao item 4. O acesso a essa discussão me foi propiciada pelo programa Senior Executives in State and Local Government, da Kennedy School of Government, da Universidade Harvard, do qual participei em julho de 2005. Então, o valor público, como a própria expressão revela, dá conta da intencionalidade das políticas. Por quê? Retomando aquele conceito que a gente já tem trabalhado. Porque há um governo, há uma política de governo por detrás, né, de um candidato, de um presidente, de um secretário de um ministro da educação, aí de um prefeito, de um secretário da educação. Então, isso tem relação com o valor público. E esse valor público vai criar uma intenção para as políticas, para elas serem colocadas em prática. Quando a Constituição afirma a educação como um direito de todos e dever do Estado e da família, que é o artigo 205, ela está professando um valor público, que para ganhar materialidade, ou seja, se tornar material, ela precisa se traduzir em políticas. Então, se a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, tem que ter políticas educacionais que fazem com que as crianças tenham direito a uma educação de qualidade. Estas, uma vez concebidas, são operacionalizadas através de ações que concretizam a gestão pública. Né? Então, geralmente, a gente tem o quê? Um programa maior, e isso vai se materializar nas ações das gestões municipais e da gestão municipal para a gestão da escola, tá? Então, esse aqui eu também vou sublinhar que é muito importante. Tais considerações vão permitir compreender por que a gestão democrática ela tende a ser um tema preferencial entre os estudiosos da educação, justamente por representar um valor defendido pela grande maioria dos que militam no campo da educação pública e que, por isso mesmo, tendem a manifestar interesse pelas dimensões que expressam o valor público da política e da gestão. As condições de implementação e as condições públicas, né, que são outras 2 dimensões, por serem territórios por excelência da prática, ou seja, a condição de implementação é prática e as condições políticas também. Então, são territórios por excelência da prática. Elas costumam ser aspectos negligenciados pelos teóricos. São eles, porém, que asseguram a sustentabilidade dos valores e a sua tradução em políticas. Nenhuma gestão será bem-sucedida se passar ao largo dessas 2 dimensões. Por melhores e mais nobres que sejam as intenções de qualquer gestor ou gestora, as suas ideias precisam ser viáveis. Isso quer dizer o quê?
precisam ter condições de serem implementadas e também precisam ser aceitáveis, ou seja, ter condições políticas. Agora, vamos abrir parênteses aqui. Nem sempre, né, políticas educacionais se traduzem nessas duas dimensões. Às vezes a gente não tem condições de implementação daquela política. E ela também não é aceitável, ela não tem uma condição política de ser aceitada por quem vai colocar ela em ação. Então, quando vocês estiverem lá pensando sobre as políticas públicas educacionais, quando forem gestoras, vocês têm que ter essa dimensão muito mais ampliada. Existem condições de implementação, existem condições políticas de se aceitar esse programa, essas ações, tá? O estoque de boas ideias de baixo custo tende a ser limitado. Boa educação requer elevados investimentos. A dimensão financeira, que é um componente fundamental da gestão, no mais das vezes tende a ser ignorada na formulação de promessas e planos, né? Então, o que acontece? Nós ainda temos uma dimensão financeira. Por que ela é importante? Porque se nós não tivermos, às vezes, né, se nós não tivermos recurso financeiro para colocar em prática programas, eles tendem a se esvaziar, né? Tendem a não ser executados. Então, por isso mesmo é que um grande contingente de boas intenções se desvanece na medida em que avança o cotidiano da gestão. Tome, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, o PNE, que consumiu energia de um imenso contingente de pessoas para finalmente ser sancionado pelo presidente da República em janeiro de 2001, por exemplo, né? Uma apreciação ainda que superficial do mesmo vai evidenciar que boa parte das suas intenções ficou no papel. Então, foi-se gasto muitas coisas, né? Tempo, trabalho das pessoas e muitas coisas ficaram apenas no papel. Por quê? Porque muito do que tem nos planos nacionais de educação, desde quando eles foram constituídos legalmente, são metas, são ideias que estão muito aquém da realidade. Então, às vezes, eles colocavam uma meta muito alta e realmente não se conseguia atingir aquilo, né? Então, muitas dessas intenções realmente ficaram apenas no papel. O fracasso desses planos nacionais, né, não ocorreu porque os governantes sejam, por princípio, maus e, ao chegarem ao poder, se rendam à circunstância. Essa é uma visão por demais ingênua das coisas. Em verdade, os planos de educação, eles tendem a pecar por dois problemas. Olha lá. Então, vamos colocar isso aqui porque é super importante para vocês quando estiverem lá nas secretarias e tal. Os planos de educação, eles tendem a pecar por dois problemas. De um lado, o excesso de propostas, então muita proposta, e de outra, a falta de previsão orçamentária. E aqui eu ainda colocaria mais um problema, que eu já afirmei aqui, que é assim, metas inalcançáveis sendo colocadas para algo que nem estava sendo concretizado ainda, né? Não tinha nem o primeiro passo ainda sendo concretizado. Quando se quer resolver tudo, tem tudo a ver com o que eu estou falando, né? Dificilmente se consegue. Mais prudente é definir metas de curto, médio e longo prazo e trabalhar arduamente pelo sucesso daquelas que são prioritárias. Ponto, tá aí o que eu estava acabando de falar para vocês. Mesmo assim, é bastante difícil transformar em ação o estoque de propostas, porque a gestão é tarefa complexa e cheia de meandros. Parte da dificuldade da gestão diz respeito ao fato dela se situar na esfera das coisas que têm que ser feitas. E o que tem que ser feito nem sempre agrada a todos. Não dá votos, ao contrário, vai ferir interesses.
desestabiliza o que está posto. Por menores que sejam as mudanças pretendidas, atingem pessoas, corporações. Mudar nunca é simples, o que pode ser detectado nas coisas mais elementares. Então, desde a simples cor de uma parede até a inclusão ou retirada de uma disciplina, isso para não falar de vantagens corporativas. Gente é assim, resiste, reage, faz corpo mole, abandona o gestor na primeira medida antipática à vontade da maioria. E gestão se faz em interação com o outro. Por isso mesmo, o trabalho de qualquer gestor ou gestora vai implicar sempre em conversar e dialogar muito. Do contrário, as melhores ideias também se inviabilizam. Embora o diálogo seja um instrumento fundamental na obtenção dos consensos necessários à construção das condições políticas, há outros ingredientes que alimentam esse processo. A negociação é outro componente importante desse processo. Aqui eu vou colocar dialogar muito. A negociação, porque a gestão é arena de interesses contraditórios e conflituosos. E nesse sentido, o gestor, que não é um líder em sua área de atuação, poderá se deparar com dificuldades adicionais. Ao mesmo tempo, existem coisas que precisam ser feitas e independem de negociação. Desagradam, mas são necessárias. Não apenas tiram o sono dos gestores, como podem levá-lo dos píncaros da popularidade aos porões da rejeição. Fazer bem feito o que tem que ser feito costuma ser tarefa miudinha e impopular. A gestão, portanto, requer humildade e aceitação. Administrar a escassez, gerir conflitos, tomar decisões em situações complexas. E nada disso aparece nos manuais. A formação de gestores reflexivos, que é um conceito defendido pela Vieira, requer a preparação para atuar nessas zonas de sombra da impopularidade. Essas são algumas considerações relativas ao chão da gestão, o dia a dia da gestão, sobre a qual a literatura tende a silenciar. Trata-se de dimensão tão importante quanto as outras, melhor descritas e estudadas. Depois desse breve olhar em torno delas, é oportuno retornar a aspectos mais teóricos, elucidando o significado de termos que fazem parte desse vocabulário comum sobre este campo da tarefa educativa. Então, a gestão é campo da tarefa educativa. Para fins da presente discussão, eu vou explorar, então, aqui 3 adjetivos que lhe agregam significado e valor. Aí, a gente vai para o conceito de gestão educacional, gestão escolar e gestão democrática. Vamos para a nota 5, e ela vai dizer aqui, parte das considerações aqui apresentadas sobre gestão educacional, gestão escolar e democrática foram anteriormente exploradas no artigo Educação e Gestão, extraindo significados da base legal, que foi publicada no livro Novos Paradigmas da Gestão Escolar, da Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará, em 2005, e depois foi publicada no livro Gestão Escolar Democrática, da professora Maria Beatriz Luce e da Isabel Letícia Pedroso de Medeiros, em 2006, tá? Como síntese preliminar, é pertinente adiantar algo sobre o tema. A gestão educacional refere-se ao âmbito dos sistemas educacionais. A gestão escolar vai dizer respeito aos estabelecimentos de ensino. E a gestão democrática, por sua vez, vai constituir-se num eixo transversal, podendo estar presente ou não em uma ou outra esfera, mas vale a pena avançar um tanto mais nesse entendimento e, a partir dos instrumentos maiores de definição da política e da gestão da educação básica, a Constituição Federal de 88, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9394/96. Então, retomando, a gestão educacional vai se referir ao âmbito dos sistemas educacionais, União,
estados e municípios, a gestão escolar aos estabelecimentos de ensino e a gestão democrática, ela vai ser um eixo transversal, ou seja, uma percepção, uma concepção de gestão que pode permear tanto a gestão educacional quanto a gestão escolar. Certo, gente? Muito bem. Então, agora, no próximo vídeo, eu vou falar sobre gestão educacional, ok? Então, até mais.